Continuando, a próxima representação do relevo é a mais conhecida, né? São as curvas de nível. As curvas de nível, elas são linhas que ligam pontos de mesma cota ou altitude, né, numa planta topográfica e vão mostrar aí para nós a situação do relevo, se é de aclive, declive, né, se tem depressão, inclinação. Então, nós vemos aqui nessa figura, né, a representação das curvas de nível. Tá? Uma questão quando a gente faz a representação das curvas de nível é que a diferença entre a cota ou altitude representada na planta, entre duas curvas de nível, ela é chamada de equidistância vertical e ela pode variar em função da escala que está sendo feito o desenho. Por exemplo, se eu observar essa representação aqui, 20, 40, 60, então eu vou observar que a equidistância entre as curvas é de quanto? De 20 em 20 metros. Aqui, nós temos outra representação. Qual é a equidistância entre as curvas aqui? 100, 200, 300. Então, a equidistância aqui seria de 100 metros. Se eu observar esse desenho aqui, isso representa para mim uma inclinação ou uma depressão? Né? As curvas estão aumentando. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui nós temos também qual a equidistância entre essas curvas de 50 e 50 metros. Né? Nós podemos interpretar, né, a situação do relevo do terreno de acordo com a posição das curvas. Né? Quando o relevo é mais abrupto, as curvas aparecem mais próximas, ou seja, quando ele é mais inclinado, que a gente pode ver aqui nessa porção aqui do desenho. Né? Quando o relevo ele é mais suave, as curvas vão aparecer mais afastadas umas das outras. Em resumo, em terrenos mais inclinados, quanto mais próximos as curvas, mais inclinado está o terreno. Quanto mais afastadas, mais plano é o terreno. Tá? E aí, nós temos outra consideração a fazer em relação à equidistância. Quando nós estamos gerando, né, a planta planealtimétrica, que a gente vai gerar as curvas de nível, quanto menor for a equidistância, melhor será representado o relevo do terreno. Aqui nós temos um exemplo do mesmo, a equidistância de 100 metros, do mesmo levantamento. Né? E aqui a equidistância de 50 em 50 metros. Então, o que nós vemos? Que quanto menor a equidistância, mais detalhes será representado do relevo daquela área. Por exemplo, quando eu uso essa equidistância de 100 metros, eu posso estar, de certa forma, não mostrando algum detalhe importante desta área. Então, quanto menor a equidistância, melhor será representado o relevo, ou seja, mais características vai ser representado da superfície daquela área que foi levantada. Então, aqui, ó, as curvas de nível elas devem ser numeradas para que seja possível a sua leitura, principalmente para a gente saber qual é o valor da equidistância. Na depressão, as curvas de nível externo apresentam alturas superior às internas, tá vendo? 100, 95, 90. Então, de fora para dentro, o valor da curva está diminuindo, o que indica uma depressão. Na elevação, as curvas de nível externa, né, apresentam menor altura, né, que as externas. Então, se eu olhar de dentro para fora, o que está acontecendo de fora para dentro? Elas estão aumentando, 90, 95, 100. Então, isso representa uma elevação. Né? As curvas de nível elas são classificadas em mestras ou principais e secundárias. As mestras elas sempre vêm com um traço mais grosso, né? E geralmente elas também vêm o que? Numeradas. Né? E algumas regras básicas aí que a gente pode observar em algum desenho para ver se o traçado das curvas está de forma correta. As curvas de nível elas são lisas, ou seja, elas não apresentam cantos. Duas curvas de nível nunca se cruzam, porque como a gente já viu no início, as curvas ligam pontos de mesma altitude. Então, aqui no exemplo, uma curva 10 não pode virar uma curva 15 e assim por diante. E duas curvas de nível nunca se encontram e continuam numa só, correto? Outra questão, nós vamos continuar na próxima apresentação.